Ação rescisória é um dos assuntos mais importantes nos concursos de procuradoria e nos concursos em geral, quando o assunto é direito processual civil. Nós temos uma decisão importante do STJ no informativo 804, nesse recurso especial aqui, que está listado para você, e nós vamos analisar, como de praxe aqui no canal, a problemática desse recurso especial a partir do julgamento de uma ação rescisória, no que diz respeito ao seu cabimento, a partir de um enunciado que poderia e pode muito bem estar na tua próxima prova de procurador. Eu te convido a resolver o enunciado antes da minha solução no vídeo. Então, uma dica importante para os seus estudos é a seguinte: depois da leitura do enunciado, pause o vídeo e tente responder o enunciado com os seus conhecimentos acerca da ciência processual civil e acerca da ação rescisória. A partir daí, depois de tentar responder, isso pode ser anotado no caderno ou no próprio computador, ou até de forma verbal, oral, se você tiver aí com a intenção de simular eventualmente uma prova oral. Basta com que você, nesse caso, tente recuperar daquele conhecimento que você já tem a resposta a partir do que você entendeu ser cobrado no enunciado. Depois, você confere comigo a resposta, acertando ou não a resposta em si, em termos de neurociência, o valor que você carrega para o seu conhecimento quando você tenta recuperar a informação daquilo que você já tem conhecimento, é muito importante para o seu aprendizado. Vamos analisar aqui o enunciado e ele diz assim: Ebégico, advogado, deu início ao cumprimento de sentença de verba sucumbencial em face da Fazenda Pública, sendo expedido ao final precatório. A Fazenda, em manifestação sobre a regularidade do precatório, alegou a ilegitimidade de Ebégico, defendendo que a verba sucumbencial pertence a Ebegilda, autora da ação, que originou a condenação. O juízo do cumprimento indeferiu em decisão interlocutória a pretensão de ilegitimidade da Fazenda. A Fazenda agravou da decisão e teve seu agravo provido pelo tribunal, com trânsito em julgado da decisão, que retira do advogado ebégico a legitimidade para o cumprimento da verba de sucumbência. Diante do caso, e analisando processualmente, responda: letra A. O agravo da união é cabível? Qual o fundamento? Na verdade, não é bem a união, é fazenda de forma genérica, que pode ser união, estado ou município. O agravo da fazenda é cabível? Qual o fundamento? Do acórdão que resolveu o agravo de instrumento cabe rescisória? Qual o fundamento? Essa é a letra B. A letra C. A decisão do agravo pode ser considerada decisão de mérito para o cabimento da rescisória? Fundamente. As letras B e C, elas se fundem praticamente, né? Mas isso acontece muito em concurso público, quando o examinador ele quer que numa outra letra, numa outra resposta, você apresente o detalhamento de uma conclusão que você utilizou para responder o item anterior, ele pede esse detalhamento na forma de item. Isso acontece muito em concurso público. Então, como te convidei, pausa o vídeo agora e tenta responder com aquilo que você já tem acerca de conhecimento sobre fazenda pública, sobre processo civil e sobre ação rescisória. Essa tentativa vai fazer com que a explicação que eu vou dar continuidade agora cole na sua memória de longo prazo de uma forma diferenciada. Então, muito bem, espero que você tenha entendido aqui o enunciado. Nós temos um cumprimento de sentença iniciado por um advogado para que a Fazenda pague a esse advogado o que lhe deve a título de verba sucumbencial. Esses honorários de sucumbência são decorrentes de uma derrota da Fazenda Pública em relação à ação ajuizada por Ebegilda, patrocinada pelo seu advogado ebégico, e aí, nesse momento, a Fazenda Pública deve a Ebegilda o valor da condenação a título do bem da vida que foi perseguido pela pretensão jurídica e deve ao advogado ebégico a verba sucumbencial. Mas quando a Fazenda foi se manifestar sobre o precatório, ou seja, o precatório do pagamento da verba sucumbencial, a Fazenda disse que essa verba pertence a Ebegilda, não a Ebégico. Isso é o que o enunciado está nos dizendo. O juízo do cumprimento indeferiu em decisão interlocutória a pretensão de legitimidade da Fazenda. A Fazenda agravou dessa decisão interlocutória e o tribunal, com decisão que transitou em julgado, nesse caso, disse que a Fazenda tinha razão e, portanto, que essa verba sucumbencial não pertence ao advogado. Esse é o fato, ou esses são os fatos do enunciado, eles não estão em discussão. Porque você pode começar a questionar aqui, e isso te prejudica muito em prova. Mas, professor, a verba sucumbencial, de fato, é do advogado. Por que a Fazenda alegou que a verba sucumbencial não é do advogado? Essa discussão não vem ao caso, propriamente. Porque o enunciado disse
que a Fazenda apresentou agravo de instrumento, primeiro manifestação no precatório, depois agravo de instrumento, para dizer que essa verba não é do advogado Ebégico, mas sim da autora Ebegilda. A Fazenda errou? Sim, errou, mas esses são os fatos do enunciado, eles não estão em discussão. O enunciado, ele te apresenta esse contexto fático para te fazer 3 perguntas. O agravo da Fazenda é cabível? Se sim, qual é o fundamento? Do acórdão que resolveu o agravo, esse acórdão transitou em julgado, cabe rescisória? Qual o fundamento? E a decisão do agravo pode ser considerada decisão de mérito para cabimento de rescisória? Fundamente. Então, nós temos esse contexto fático e essas perguntas. Eu vou te apresentar exatamente as respostas às perguntas a partir daquilo, inclusive, que decidiu o STJ nesse recurso especial 1.745.513, informativo 804, sobre a ação rescisória e o seu cabimento. Presta atenção que esse julgado é importante para a Fazenda. Vamos lá. Primeiro, agravo da União. Primeira pergunta. O agravo da Fazenda é cabível? Qual o fundamento? De novo, não é União. Aqui me perdoem, mas como sou advogado da União, membro da Advocacia Geral da União, Fazenda Pública, para mim, e União é a mesma coisa. Mas aqui eu preparei para você um enunciado que pode ser cobrado em qualquer concurso de procuradoria, seja PGE, PGM ou AGU. Então, vamos trocar União por Fazenda. Agravo da Fazenda. Aqui diz, o agravo da Fazenda é cabível? Qual o fundamento? Sim, ele é cabível. Basta lembrar que o artigo 1015 do CPC estabeleceu, enquanto novo regramento do agravo em relação ao CPC 73, hipóteses de cabimento do agravo em rol que o STJ já disse ser taxativo. Enquanto que no Código de 73 o agravo cabia de forma aberta, bastava com que você demonstrasse alguns requisitos existentes na decisão, no que diz respeito ao CPC 2015, não. O Código estabeleceu, a partir dos incisos do artigo 1015, as hipóteses de cabimento do agravo. E essas hipóteses foram declaradas pelo STJ como hipóteses taxativas, ou seja, só cabe agravo de instrumento nas hipóteses previstas nos incisos do 1015. Depois criou a tese da taxatividade mitigada, e eu tenho vídeo aqui no canal sobre a tese da taxatividade mitigada. Não vou trazer para cá para que esse vídeo não fique muito longo, basta com que você pesquise o Birajara Casado, taxatividade mitigada, STJ, você encontra o vídeo. Mas no nosso caso, no caso do enunciado, nós não estamos diante do cabimento do agravo de instrumento na hipótese taxativa. Por quê? Porque o artigo 1015 do CPC tem um parágrafo único que diz assim: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Nesse caso, nós estamos diante do cumprimento de sentença. Temos, portanto, o cumprimento de sentença que chegou efetivamente a dizer que a verba sucumbencial pertence ao advogado, e a partir desse cumprimento de sentença foi expedido um precatório. Veja, nesse caso, a expedição desse precatório, antes do envio do precatório para o presidente do tribunal, a Fazenda é intimada para manifestar sua concordância sobre o precatório. Estamos ainda na fase de cumprimento de sentença. Então, pela própria disposição do parágrafo único do artigo 1015, a fase de cumprimento de sentença é uma fase que admite cabimento do agravo de instrumento em hipótese aberta. Não estamos aqui vinculando o agravo de instrumento a nenhum tipo específico de decisão. Basta que a interlocutória faça parte do procedimento de cumprimento de sentença, que dela cabe agravo. Então, hipótese de cabimento do agravo de instrumento, hipótese de cabimento aberto do agravo de instrumento, em que situações? Nos procedimentos de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário, que são procedimentos desvinculados do rol. Numa resposta de concurso público, você teria a obrigação de falar sobre o rol taxativo do artigo 1015 do CPC 2015 e teria a obrigação também de falar da tese da taxatividade mitigada do STJ, ok? Para responder de forma completa a letra A. O agravo da Fazenda é cabível? Sim. Qual o fundamento? O fundamento é o parágrafo único do artigo 1015, mas você teria que falar que se trata de hipótese de cabimento aberto do agravo do instrumento, portanto, estamos diante de um procedimento desvinculado do rol taxativo do 1015, teria que falar sobre a taxatividade do rol e teria que falar também sobre a teoria da taxatividade mitigada do STJ. Muito bem.
Letra B. Do acórdão que resolveu o agravo de instrumento cabe rescisória, qual o fundamento? Aí você precisa lembrar do que diz o CPC 2015 no artigo 966. Lá nós temos a seguinte norma: a decisão de mérito, atenção para a expressão decisão de mérito, transitada em julgado, então são duas condicionantes previstas em lei, decisão de mérito e trânsito em julgado, pode ser rescindida quando, inciso 5, violar manifestamente norma jurídica. Então, para responder a letra B, do acórdão que resolveu o agravo de instrumento cabe rescisória, qual o fundamento? A resposta é, a princípio, sim, porque nós estamos diante de uma decisão que transitou em julgado e nós estamos diante de uma decisão que viola manifestamente norma jurídica. A decisão do tribunal no acórdão em agravo de instrumento que diz que a verba sucumbencial pertence à autora da ação e não ao advogado, viola flagrantemente, manifestamente, o que diz o artigo 85, parágrafo 14º do CPC 2015, quando rege assim: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Os honorários sucumbenciais constituem direito do advogado. Então, o acórdão no agravo de instrumento do tribunal que transitou em julgado viola o artigo 85, parágrafo 14º, é uma decisão que resta transitado em julgado e é uma decisão de mérito. Então, a princípio, nós podemos dizer que sim, o acórdão que resolveu o agravo de instrumento dele cabe rescisória, sim, qual é o fundamento? O fundamento é o artigo 966, inciso 5 do CPC, por violação manifesta da norma prevista no artigo 85, parágrafo 14º. A letra C do enunciado diz assim: a decisão do agravo pode ser considerada decisão de mérito para o cabimento da rescisória? Fundamente. Nós vimos no artigo 966 do CPC que para que caiba a ação rescisória nos termos da lei, é preciso que nós estejamos diante de uma decisão de mérito que transitou em julgado. Nós já respondemos na letra B que cabe rescisória, então nós já dissemos de forma implícita ao examinador que a decisão é de mérito, mas ele pediu para que você fundamente isso praticamente na letra C. Ele diz de novo: a decisão do agravo pode ser considerada de mérito para o cabimento da rescisória, fundamente. É aqui onde entra a jurisprudência do STJ que nós vamos estudar. Nesse caso, respondendo à letra C, nós temos exatamente isso. Para o cabimento da rescisória, eu preciso do trânsito em julgado, isso aqui não se discute, está no próprio enunciado, e eu preciso que seja uma decisão de mérito. O objeto da ação rescisória, como regra, encontra-se estritamente vinculado à desconstituição da coisa julgada, a qual apenas se forma de decisões com conteúdo meritório. Sendo assim, a primeira coisa que se deve analisar para o cabimento de uma rescisória é se a decisão que eu pretendo rescindir é uma decisão de mérito ou não. A pergunta principal para responder o questionamento é: a decisão que trata da retificação da parte beneficiária de um precatório é decisão de mérito a admitir a rescisória ou não? Aí a gente precisa lembrar do enunciado. A decisão do tribunal no agravo de instrumento que mandou retificar o beneficiário do precatório quando substituiu o advogado, dizendo que a verba sucumbencial não é do advogado, é da autora da ação, portanto, Ebegilda, é uma decisão de mérito ou é uma decisão que corrige erro, por exemplo, material? Se chegarmos à conclusão que não se trata de uma decisão de mérito, como nós vimos no dos requisitos previstos no artigo 966, não sendo decisão de mérito, não caberia rescisória do acórdão transitado e julgado do agravo do tribunal que mandou tirar Ebégico como advogado, portanto, beneficiário do precatório da verba sucumbencial, e mandou substituir Ebégico por Ebegilda, autora da ação. Essa decisão tem conteúdo meritório para poder ser rescindida ou não? O STJ disse assim, ó: a relação jurídica de direito material submetida à presente análise, portanto, surgiu após o julgamento do mérito da causa principal. O mérito da causa principal é aquilo que Ebegilda discutiu com a Fazenda. Ou seja, a pretensão jurídica que Ebegilda discutiu no processo com a Fazenda é o mérito da causa principal. E disse o STJ, o que não se caracteriza como um mero consectário do tema central da causa. E isso é verdade. Eu digo, ó, de fato, no enunciado, e essa parte em vermelho é minha, de fato, no enunciado, eu não precisei nem dizer qual a relação jurídica material que gerou o precatório do advogado.
se foi uma indenização, se foi verba de servidor, ou seja, a relação material que foi desenvolvida no processo e que gerou, nesse caso, a ação judicial de Ebegilda contra a Fazenda Pública, eu nem precisei tratar no enunciado sobre o que era. Se era uma indenização, se era uma verba de servidor, se foi um acidente em rodovia, e nesse caso o Estado ele fica responsável lá porque tinha um buraco na rodovia ou coisa parecida, nada disso foi dito no enunciado. Se disse que da relação jurídica surgiu uma verba sucumbencial, apenas isso. Então, a relação jurídica de direito material submetida à presente análise, portanto, surgiu após o julgamento do mérito da causa principal e não se confunde com ele. Mas, na verdade, uma nova relação jurídica que sobreveio após a determinação das verbas de sucumbência. E é exatamente isso. Na condenação da fazenda, em termos processuais, nós temos o quê? A verba do autor, a fazenda deve ao autor. Vamos dizer que nessa ação judicial, a fazenda tenha sido condenada a pagar R$ 50.000 de indenização à Ebegilda, autora da ação. A partir dessa condenação, existe uma verba do advogado, que é a verba sucumbencial. A fazenda, na verba do advogado, não deve à autora, ela deve ao advogado. E essa relação jurídica, ou seja, de crédito do advogado para com a fazenda, que passa a ser devedora, surge a partir da determinação da verba sucumbencial na decisão judicial, e essa relação jurídica, portanto, é nova e decorre da condenação da fazenda no objeto da ação. Dessa forma, diz o STJ, essa relação jurídica em que se discute a titularidade do valor a ser pago por meio do precatório e que diz respeito à verba honorária sucumbencial é inegavelmente questão de mérito surgida no julgamento da causa, sendo impugnável, portanto, por meio de ação rescisória. O destaque do julgado no informativo do STJ ficou assim, ó: é cabível ação rescisória contra decisão proferida em agravo de instrumento que determina a retificação da parte beneficiária de precatório judicial diante do conteúdo meritório da decisão. E aí eu chamo muito a tua atenção, porque o destaque do julgado esqueceu a parte principal, que é justamente o quê? A retificação da parte beneficiária no precatório judicial aconteceu em decorrência da verba sucumbencial e, nesse caso, a discussão da titularidade da verba sucumbencial do precatório é que fez com que o STJ entendesse que se trata de uma decisão de mérito, justamente porque, como disse o próprio STJ, nesse caso, nós temos uma relação de mérito que surgiu após a determinação das verbas sucumbenciais como nova relação jurídica meritória. Então, aqui existe um perigo para você que estuda só pelo destaque ou pelos destaques dos julgados do STJ. Esse destaque aqui ficou faltando uma expressão principal, que é verba sucumbencial. É a verba sucumbencial que surgiu como relação meritória pós determinação da sucumbência da fazenda para com o advogado de Ebegilda, que fez com que o STJ entendesse que essa retificação aqui é de mérito e, portanto, dela cabe ação rescisória, justamente porque nós temos, nos termos do 966, decisão de mérito transitada em julgado. Muito cuidado com isso. E eu espero ter te ajudado com mais essa, pensando nos concursos da advocacia pública ou nos seus concursos em geral. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.